Pessoal, tudo bem com vocês? Por favor, me respondam. Você tem que responder os profs. Seja Aí, vamos. Quem que é Mundo Curioso? Me contem. Eu adoro esses codinomes que vocês usam. O Eric tem nome. O Vinícius, boa. Muito bom, Isabela. Ai, gente do céu. Como é que vocês estão sentindo? Tá chegando perto, né? Tá chegando perto, gente. Vou dizer para vocês. Cada dia que passa é mais um tantinho aí que vocês estão colocando de mais um tijolinho de estudo, de preparação para o Enem. Vai valer a pena. Eu sempre falo para todo mundo que vale muito a pena. Cada dia de estudo, cada sábado acordado, olha, depois vocês vão ver, vocês vão olhar para trás e vão pensar, meu Deus, ainda bem que eu fiz tudo isso, que eu me esforcei, que eu trabalhei para que as coisas de fato acontecessem. E vocês têm que sempre ter em mente que ninguém vai fazer por nós. É sempre a gente que vai fazer por nós mesmos. Ninguém vai nos pegar pela mão. Eu imagino quantas dificuldades todo mundo tem, seja de concentração, a aula ser virtual, de medo, de ansiedade. Quem é que fica ansioso por causa do Enem? Ela não é. A gente fica muito ansioso, pessoal. E não tem muito o que fazer. Só se preparar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Levantem a mão. Quem está fazendo simulados, ou seja, pegando as provas e simulando as condições ideais de prova, que são aquelas condições de não olhar o relógio, de não mexer no celular enquanto faz a prova. Quem está fazendo aqui, levanta a mão. Tem mais alguém? Só eu, gurizada. Olha aí, ó. Boa, Lu! Vamos! Gente, Lu, tá com o microfone aí? Queria te perguntar um negócio. Beleza, Lu. Ah, Lu, por que tu não... Tá, Lu, conta pra nós depois como é que tá sendo esses simulados pra ti. O que tu tá sentindo, assim. E deixa eu ver quem fez uma pergunta aqui pra mim, o Vinícius. Vinícius, por que eu escolhi ciências sociais? Pessoal, quando eu tava na escola, eu sempre gostei muito das ciências sociais, da sociologia, da filosofia. Eu gostava muito, 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 muito. Gostava muito de escrever, de ler. Mas nem sempre foi assim, tá? Meu primeiro livro, eu li, sei lá, de leitura de verdade, eu li na oitava série. Antes eu não gostava de ler, nada. E aí lá pela oitava eu comecei a gostar mais de português, de sociologia, de história, de filosofia. E aí eu fui ficando mais, assim, mais habilidoso nessa área, né? E aí, Vini, eu fiquei pensando, putz, mas, pá, eu não gosto muito de química. Espero que a Paula não escute. Não gosto muito de química, não gosto muito de física, não gosto muito de matemática. Biologia eu gostava, tinha pensado em fazer medicina uma vez. Biologia eu gostava, daí, mas essas matérias eu não gostava tanto, eu gostava de história, de filosofia, de sociologia, de leitura. E aí eu, putz, e agora? O que a gente vai fazer? E aí no segundo ano do ensino médio, eu me dei conta que eu queria muito estudar aquilo que eu gostava, né? Que era ciências sociais. Porque na prática, na URGS, as ciências sociais, são três disciplinas, né? É antropologia, ciência política e sociologia. E aí, como eu gostava muito de sociologia, eu escolhi ciências sociais. Hoje, eu fiz outros cursos, né, Vini? Eu faço relações públicas, eu faço direito, estou na metade já de direito, finalmente, para ser advogado e tudo mais. Mas eu gostava muito, gosto muito até hoje. Só que tinha algumas dificuldades, né, de mercado de trabalho, é mais difícil conseguir, tem que obrigatoriamente trabalhar na escola ou seguir uma vida acadêmica. E aí eu acabei optando por fazer outro curso que eventualmente eu tivesse uma remuneração maior, né? Então, não tem essa. Puta, é verdade, Vini. Ah, não tem mais. Ah, que raiva.
Aí, no fim, eu acabei cursando, né? Me formei, eu entrei na faculdade com 17, me formei depois ali com 21, né? 21, 22. E aí fui fazer outros cursos. Então, eu escolhi muito cedo, o que às vezes é muito doido, não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes a gente escolhe muito cedo e outras coisas fazem com que a gente não vá para aquela área de formação. Mas, de qualquer forma, ter um diploma de ensino superior sempre é muito legal, é muito bacana. Vocês, com certeza, terão, né, também outras oportunidades. Dá para trabalhar em empresa, dá para fazer várias coisas. Bom, um pouco mais difícil, né? Muitas vezes as empresas acabam sempre optando por pegar pessoas da administração, tá? Então, quem não sabe muito bem ainda, levanta a mão quem não sabe muito bem que curso vai fazer. Só para eu ter uma noção, assim. Ó, o Eric não sabe muito bem. Alguém mais não sabe muito bem que curso vai fazer? Não escolheu ainda? Só o Eric? Todo mundo já sabe o que vai fazer? Então tá. Mas, galera, quem não sabe muito bem o que vai fazer, eu sempre dou um conselho, tá? Um conselho que vocês podem não gostar desse conselho, tá? Mas o conselho é o seguinte: façam administração. Por que fazer administração? Pessoal, porque com administração vocês conseguem trabalho em qualquer lugar. Literalmente em qualquer lugar. Da empresa pequena, empresa grande, eu não sei, qualquer lugar. Vocês, com administração, vocês conseguem um trabalho. E, claro, aqui pensando muito mais num viés profissional, né? Porque eu me preocupo também com essa questão em relação a vocês. Quem aqui, pô, a Adri talvez seja mais adulta, né, Adri? Sabe que conseguir trabalho é sempre uma dificuldade, quando a gente não tem uma formação. Então, a administração é sempre um curso bem legal para quem não sabe muito bem o que fazer. E não tem nenhum problema, não tem nenhuma vergonha da gente não saber muito bem o que vai fazer. Claro que tem coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos, mas a administração, se vocês forem olhar as vagas de emprego, sempre tem para administração. E o legal da administração é o seguinte, pessoal: como vocês aprendem um pouquinho de ciências humanas, tem até um pouquinho de sociologia, tem uma ou duas cadeiras de sociologia, muito de organização, tem coisa de cálculo também. Então é uma formação muito ampla, é um pouquinho de tudo. E isso permite que vocês trabalhem com dados, trabalhem com gestão, trabalhem com administração pura. Então é um curso bem legal. Ah, Thiago, mas tu é sociólogo, tá fazendo propaganda pro curso de administração? Não, tô só contando para vocês um pouco da minha experiência profissional que acabou fazendo com que eu escolhesse outras coisas. Eu depois que eu me formei na URGS, eu encontrei uma dificuldade muito grande em conseguir um trabalho. Muito grande. Um trabalho na área, né? Então, eu fiquei, putz, e agora? Não consegui dar aula no estado, tava difícil conseguir aula em escola privada, tinha várias questões. Então, eu acabei pensando, putz, e agora? Aí, no fim, consegui trabalhar na área, né, por uma casualidade, comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, sabe aquelas pesquisas eleitorais, pesquisas de tudo. E aí gostei muito, né? Aí trabalhei muitos anos não, alguns anos com pesquisa. Então o trabalho mais perto, né, da área. Mas hoje o curso de Ciências Sociais ele tem um pouco mais de mercado, assim. Tem mais mercado. Mas, de qualquer forma, fica o aviso, né, que às vezes a gente quer muito fazer um curso e esse curso, eventualmente, não tem tanto mercado. E é uma coisa que vocês precisam sempre ter em mente. Eu sei que é uma conversa meio para ter com vocês, para contar para vocês isso. Mas nunca se esqueçam, né? A gente precisa, além de entrar na faculdade, a gente precisa saber aquilo que a gente vai fazer depois também, né? Claro, não precisa saber de antemão e tal. Mas fica a reflexão, tá, gente, de como que foi essa minha escolha, né? Foi uma escolha muito emocional, uma coisa que eu queria muito e fiz. E deu certo, né? Aprendi muita coisa. Hoje eu sou o que eu sou por causa do curso de Ciências Sociais. Né? Vocês sabem um pouquinho da minha atuação, sabem o que eu faço para além da sala de aula. E foi fundamental para entender a sociedade, para entender as pessoas, para a gente poder conversar com todo mundo. Então, eu sempre digo, siga os sonhos, mas também tenha um pouquinho de pé no chão para saber o que pode ser melhor dentro das circunstâncias que você se encontra. Né? Tem gente que tem um pouco mais de recurso, tem uma família mais estruturada, consegue, por exemplo,
se manter só com um estágio durante a faculdade, etc, etc. Então, e ter já ao mesmo tempo tem gente que não tem grana, que não tem nada e que precisa de um trabalho logo, né? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração e quem sabe são vocês, né? Quem sabe melhor do que qualquer pessoa são vocês mesmos. Então, deixa eu só entender uma coisa, botem pra mim aqui a idade de vocês. Bah, que horror, Lu. Isso, onde é que tu estuda? 17. Show, Eric. 18. Balu, eu fiquei sabendo dessa história, um horror isso. Meu Deus, um horror. 18, 16, 17. Ah, vocês são todos novinhos ainda. Que legal. Não sabia disso. Quem mais? Quem mais? O João, 17, a Lu, 16, o Arthur. Ah, no Nicolau, né? Ah, que horror, gente. Que horror. Quem mais? Maria Eduardo, Rafa, quantos anos vocês têm? A Yasmin, a Adri, a Melissa. Ó, a Melissa é 19. Já tem os maiorzinhos. Vocês são bem novinhos ainda. 16. Bah, e eu aqui falando de trabalho, vocês não nem estão pensando em trabalho ainda, né? A tia. Ai, dá, nem é, maravilhosa. Que coisa boa tu tá estudando, para tu poder ter mais autonomia, para poder fazer aquilo que tu gosta. Então, ó, o Eric vai fazer 18 em breve, a Adri 46. Show de bola. Sabe que a Adri e a Darlene Lilian, eu acho que isso é muito legal vocês estarem estudando. É muito legal. É muito, 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 muito poderoso isso. Vocês nunca vão se arrepender disso. Então, só tenho a parabenizar vocês. E bom, pessoal, então as gurias aqui sabem um pouquinho mais sobre questão profissional, de trabalho, mas isso são algumas perguntas que vocês têm que se fazer também, eventualmente, né? Mas, de qualquer forma, fica a sugestão. Se vocês não souberem o que fazer, façam administração e façam também aquilo que vocês gostam, né? Independente de tudo. Acho que é sempre uma ponderação, assim. Olha aí, ó, Darlene falando, ó, Darlilian falando que tem que correr atrás, que na época delas não tinha curso gratuito, não tinha curso online, não tinha YouTube, nem se tinha, não tinha Enem, já pensou, não tinha o Enem, então as coisas vão mudando e vocês têm que aproveitar essas oportunidades, e eu fico muito feliz que tenham aqui 13 guerreiros e guerreiras que se mantêm vendo as aulas ao vivo. Muita gente vê online, offline, né? Mas fico muito feliz por vocês, porque é isso que vai fazer vocês passarem, de verdade. São esses esforços que vão fazer vocês conseguirem chegar lá. E, bom, vamos lá, então, vou apresentar para vocês um pouquinho da matéria. Vocês lembram semana passada, vou fazer uma retomadinha rápida de semana passada, tá? Então, vamos passando. Ó, não esqueçam, tá, de consultar os pesos, tá? Os pesos dos cursos de vocês. Ó, aqui, por exemplo, isso aqui são os pesos do direito, né? Que a URGS, ela tem o termo de referência, né? Que cada curso tem um peso diferente às provas. Por exemplo, matemática é peso 2, linguagens é peso 3, ciências humanas é peso 3, natureza e redação é peso 1. Então, nunca se esqueçam que cada curso tem o seu peso. Vocês lembram disso? Sim? Por exemplo, o curso de medicina é um outro peso, o curso de administração é outro peso, o curso de sociologia é outro peso. E o que significa esses pesos, né, pessoal? Não se esqueçam. É que cada questão que vocês acertam, por exemplo, em ciências humanas para direito, cada questão de ciências humanas vale 3 pontos, enquanto que cada questão que vocês acertam de ciência da natureza vale 1 ponto só. Então, nunca se esqueçam, porque às vezes a gente dá muita ênfase em algumas matérias e essas matérias elas não são tão importantes assim para o nosso curso, né? Então, por favor, não deixem de ir bem em linguagens, sabendo que o curso de vocês é peso 3, por exemplo. Vocês lembram disso, né? PUC, a PUC tem peso também, Yasmin, mas a PUC
é um pouquinho diferente, né? Porque daí tu não vai usar o Enem em si para entrar, né? No máximo o ProUni. Inclusive acabaram as inscrições do ProUni recentemente. Espero que vocês tenham se inscrito também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu vou até enviar aqui para vocês, termos de referência. Enem Works. Eu já mandei uma vez para vocês isso aqui, mas eu vou mandar de novo, tá? Aqui, ó. Ciências sociais, Eric. Tu precisa ir bem na redação, porque é peso 2. Tu precisa ir bem em ciências humanas, que é peso 3. E tu precisa ir bem em linguagens, que é peso 3. Matemática é peso 1. Ciências da natureza é peso 1. Ou seja, pessoal, nunca se esqueçam. Cada questão que vocês acertam nessa prova de ciências humanas vale 3 pontos. Tá? Alguém quer ver algum curso que vocês não tenham visto? Não? Ninguém quer ver nenhum curso? Então, vamos fazer aqui. Sistemas de informação. Não, é engenharia da computação ou ciência da computação. Computação. Ciência da computação. Ixi, Maria, tudo peso 2, ó. Ixi, Maria. Ó, só matemática peso 3. Eu vou deixar o link aqui para vocês consultarem, pra vocês não esquecerem. Ó. Eu vou botar aqui a enfermagem. Ó. Enfermagem, ciência da natureza peso 3, redação é peso 1, ou seja, ó, enfermagem tem que ir bem em biologia, geografia, química, física. Ciências humanas tem que ir mais ou menos, linguagens tem que ir bem, matemática não precisa se preocupar tanto, porque é peso 1. Show? Então, consultem aí. E vambora! Continuando então, pessoal, a gente está fazendo essa retomadinha aqui básica. Não esqueçam, né, quem cunhou o termo de sociologia foi o Augusto Comte. E, olha, com frequência ele cai. Não esqueçam que ele também que fez a questão da ordem e progresso, né, da doutrina positivista, foi ele que fundou. Só que na bandeira do Brasil é muito, o exército brasileiro sempre foi muito inspirado na teoria positivista, então por isso que eles botaram aqui ordem e progresso, que é uma influência do Comte, mas que o Comte dizia que tinha um amor, né? Mas os militares escolheram tirar o amor, só botarem ordem e progresso. Então, final, o que é sociologia? A gente falou um pouco de política, a gente falou dos 3 poderes na última aula também. A gente falou sobre... A última aula foi semana passada, né? Tá bem quentinha, sobre república, sobre monarquia. Então, na monarquia, o chefe de Estado, ele é um rei, ele é um poder hereditário. Isso vem lá de 1700, quando os estados modernos começaram a se formar, e eles tinham um poder muito concentrado, né? E aí depois a gente viu que a monarquia foi mudando, e aí a gente passou a ter também monarquias democráticas, né, parlamentaristas, né, e a república é o nosso sistema atual, né, e em que o chefe de Estado, ele é o presidente da república, ele é o cara que manda, né, que tem muito poder aí, e claro, sempre a partir do voto popular. Então, aqui tem outras, como o Bolsonaro, enfim. Então, monarquias, elas não são antidemocráticas, tá, necessariamente, tem vários tipos de monarquia, lembrando que as monarquias, elas têm primeiro-ministro em vez de presidente, e, pessoal, essas coisas, assim, que são muito do dia a dia, as coisas sobre o Brasil, sobre questões que são muito práticas, o Enem adora botar. Por isso que eu boto, assim, aquela questão dos 3 poderes, isso não é só uma matéria, né, não é só, por exemplo, uma questão que se refere à história do Estado Novo, lá do Getúlio Vargas, que foi importante, mas esses conteúdos que a gente trouxe, que eu trouxe aqui para vocês, são conteúdos muito do dia a dia, assim, pô, o Brasil se chama República Federativa do Brasil, República Democrática, não, República Federativa do Brasil. Pô, pensa nisso, pessoal, tá no nome. A gente tem que entender o que é isso, porque o Enem, ele quer que vocês também sejam cidadãos, e cidadãos
críticos, cidadãos que entendem a realidade, entendem o porquê do voto, o porquê da democracia, o que é uma república, o que é federalismo, e eu trago esses conteúdos porque eu tô sempre alinhado com o que o INEP está pedindo. E o INEP quer de vocês que não só vocês passem, vocês sejam estudantes de graduação, mas o Enem, ele também faz isso aqui de propósito, porque o INEP sabe que as pessoas, que provavelmente a última vez que os alunos vão estudar essas coisas do Brasil, essas coisas do país, essas coisas da cidadania, vai ser agora no Enem. Ou, claro, depois que entrar nas ciências sociais, entrar num curso mais de história, daí vai poder aprender. Mas o INEP pensa assim, pô, é uma etapa tão importante para essa gurizada, vamos cobrar deles coisas que a gente quer que todo mundo saiba. Entendem? E aí, por isso que esses conteúdos práticos são muito importantes. E aí a gente não pode esquecer, pô, por favor, não esqueçam daqueles pontos lá da, dos três poderes, né, que a gente teve aqui. O Montesquieu foi o cara que cunhou os três poderes, cunhou o termo. O que são os três poderes, pessoal? É a separação do poder estatal em três grandes poderes. Quem são esses poderes? Pô, é o cara que executa as leis, o cara que fiscaliza as leis e o cara que cria as leis. Quem fiscaliza, majoritariamente, é o Poder Judiciário, tá? É o juiz, é o Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal de Justiça, é o STJ, e quem cria as leis, pô, é o legislativo. Só que daí vocês não podem esquecer de uma coisa, que tem sempre uma pegadinha, tá? O poder legislativo, ele tem como principal incumbência, ou principal atribuição, criar a lei. Mas ele também fiscaliza. É também papel dos deputados, dos vereadores, dos senadores, fiscalizar. E esse é o tipo de pegadinha que o Enem pode cobrar. Que daí eles pensam, o cara já sabe o que são os três poderes. Mas será que ele sabe um pouquinho mais do que são os três poderes? E é sempre bom vocês saberem um pouco a mais. Então, o legislativo, ele também fiscaliza o executivo. Ele também pode fiscalizar o judiciário. Então, apesar da gente ter essas competências majoritárias de um ou de outro, a gente também tem essas competências secundárias, que seriam como se fosse assim, meu papel como pai é cuidar dos filhos e arrumar a casa, supondo, tá? E aí, o principal papel é cuidar dos filhos, mas ele também tem que arrumar a casa. Então, nesse caso, a competência principal dele é cuidar dos filhos, e a segunda competência, um pouquinho menor, mas que também é importante, arrumar a casa. Então, nesse sentido, aqui no Poder Legislativo, a gente também tem essas competências macro e essas competências um pouquinho menores. Ficou claro isso? Ó, pessoal, vocês sabiam que o deputado, por exemplo, pode requerer para o Judiciário, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, a listagem de todo mundo que foi contratado, de tudo que foi contratado em licitação, tal, para saber se está tudo de acordo. O Legislativo pode fazer isso. Ele faz? Não, não faz muito. Agora, ele faz mais que o Executivo, porque quem gasta o dinheiro, quem é ordenador de despesa, é sempre, majoritariamente, o Executivo. Então, esses são os conhecimentos que vocês têm que levar para a vida de vocês. E que vocês vão ser muito mais críticos, né? Vão saber, quando as pessoas estiverem falando, o que é o judiciário, o que é o legislativo, o que é o executivo. Pô, vocês vão saber, entendeu? Isso é muito legal. Isso vai deixar vocês muito mais potentes num debate, eventualmente numa conversa com pessoas mais intelectuais, ou mais intelectualizadas. Isso é muito importante. Vocês conhecerem o país que vocês vivem, né? E aí aqui, pessoal, representado, tá? Vocês sabem quem foi o Oscar Niemeyer. Agora, uma questão muito legal que pode muito cair no Enem é a seguinte. O Oscar Niemeyer, né, foi o cara que projetou Brasília, né? Ele é um arquiteto muito famoso, que teve um impacto muito, muito relevante no Brasil e no mundo, tá? Ele foi um dos maiores arquitetos do mundo, morreu há muitos anos atrás, e foi ele que desenhou toda Brasília. Toda a cidade de Brasília foi ele e um cara, um urbanista chamado Lúcio Costa. E aí,
O Niemeyer, ele tem várias e várias e várias peças de várias artes, assim, né? E aí cada prédio desses representa uma das sedes do poder, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Ó, sede do Supremo Tribunal Federal. Olha que legal isso aqui. Ó, essa aqui é a sede do Supremo Tribunal Federal, que é os caras que cuidam das leis lá em cima. Sabe aquela parte de recurso, questões constitucionais? É o STF muitas vezes que decide sobre muitas coisas importantes. E ele é o poder judiciário, né? Ó, aqui, ó. Aqui a gente pode ver a deusa, né? Que é a deusa representada a deusa da justiça. E isso aqui é bem legal porque é um pouco de história, um pouco de cultura, e é aí que o Enem pega, né? E aí essa deusa aqui, ela tem como princípio, né? Ela tá com os olhos vendados, porque a justiça ela não pode ser guiada, né? E aí ela tem o bastão ali, tá vendo? O bastãozinho ali, que é o bastão da punição, né? Que a justiça ela tem isso, ela precisa ser imparcial, ela precisa ser punitiva. Então, aqui representa, né, o poder judiciário. Aí a esplanada, esplanada, não, Palácio da Alvorada, aqui. O Palácio da Alvorada, é tudo meio parecido, né, pessoal? Mas tudo isso aqui foi o Niemeyer que projetou. É aqui onde mora o presidente da República. Então, toda as sedes dos poderes foi o Niemeyer que fez. E olha que legal isso. Aqui também vou mostrar para vocês o Congresso. Vocês acham divertido isso, mas eu acho porque é um conteúdo que se relaciona com várias coisas, né? E aí aqui está o Congresso. Lembrem-se que no âmbito federal, o poder legislativo ele é bicameral. Ele tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Opa, o Senado é aqui é o pequenininho e a Câmara dos Deputados é o grandão, é o prato para cima. Aqui os deputados eles sempre são escolhidos pelo tamanho da população, tá? Os estados mais populosos são os estados que mais têm membros e o Senado é a representação dos estados. São 3 senadores por estado, ok? E esses 3 senadores, eles representam um estado, independente do tamanho. Cada estado tem um número igual de senadores. Já a Câmara dos Deputados, não. A Câmara dos Deputados tem, por exemplo, São Paulo tem cento e tantos deputados. Rio Grande do Sul tem 30. Ou nem 30, tem menos, enfim. Então, cada estado, ele representa um número a Câmara tem, por exemplo, um número de deputados representativo do tamanho da população. Só que eles fazem a mesma coisa, sabiam? Eles julgam as leis, eles votam, a diferença é que um controla o outro. Por exemplo, o que é aprovado na Câmara tem que aprovar no Senado, o que é aprovado no Senado tem que ser aprovado na Câmara. Não tem ordem, tá? E eles têm quase que as mesmas atribuições. Ah, Thiago, mas o Senado parece que é mais difícil de entrar, ele não tem um poder superior à Câmara dos Deputados. Negativo. Ele tem uma coisinha que outra que eles podem fazer, por exemplo, o Senado, o Senado, ele não pode decretar guerra. Quem decreta guerra, com autorização do presidente, é a Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo que as indicações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, são feitas pelo Senado. São sabatinadas no Senado. O que significa isso? Que o presidente escolhe e o Senado escolhe se mantém ou não aquela indicação. Então, é bicameral. São 2 câmaras, tá? E aqui são os caras que fazem as leis e que controlam, né, fiscalizam. Bom, show. Por que a gente separa? Porque se a gente não separar, dá merda. Lembrem-se bem que, ó, o reizinho mandando em tudo, antigamente. E isso não é legal porque não tem democracia, assim, porque dá problema, entendeu? Já viram aquela frase, dê poder para alguém e conheça ela de verdade? É isso, não dá certo. Não dá certo deixar concentrar todos os poderes na mão de uma só pessoa. Então, quem é quem? Executivo, legislativo, né? A gente já tinha falado aqui na Câmara Municipal, no Legislativo Estadual, cada um, então, tem a sua competência em cada estado. Lembra que a gente tem a federação, né? A gente tem o presidente, o governador e o prefeito, cada um nas suas instâncias. No Brasil,
no Rio Grande do Sul e na cidade que a gente mora. A separação dos poderes, ela se dá em todos os entes federativos. O que são os entes federativos? É isso mesmo. É o Brasil, o Estado e o município. Então, lembraram tudo isso? Show de bola. Agora a gente vai voltar para aquele conteúdo que a gente começou a ver lá na última aula, tá? Lembra do federalismo, né? Que a gente divide o Estado em o Brasil, a gente divide em várias partes. Por quê? Porque cada uma dessas partes, tá? Ela fica mais fácil de ser administrada. Vocês imaginam? Imagina se o cara que está aqui em Minas Gerais tivesse que decidir lá sobre o Amazonas. Então, por isso que a gente separa para ter governador, para ter prefeito, para que dessa forma, então, a gente consiga administrar melhor um país que é tão grande. Em compensação, o Uruguai não, né? O Uruguai ele não tem essa separação, porque ele é um país pequeno, e aí o governo nacional, ou seja, o governo federal, ele é um só, e aí tu tem esses departamentos, que cada departamento seria como um estado, mas daí não é bem um estado, tá? Então, eles são sempre subordinados ao governo principal, que é o presidente, que também é presidencialista, o Uruguai. Bom, vamos voltar para o Max Weber. Pô, quem é esse cara, Thiago? Tu já falou um pouquinho na última aula. Pô, pessoal, ele é um dos principais autores da sociologia. E ele fala muito sobre o poder, ele fala muito sobre dominação. Sempre quando se vê neném, dominação, eita, isso aí é Max Weber. E ele fala sobre Estado, sobre burocracia estatal. Ixi, fala sobre várias coisas. O que é burocracia, pessoal? Ah, já ouviu falar essa palavra, burocracia. É quando tem muito papel, né? A gente sempre tem o senso comum de, mas é uma papelada. O pessoal, mas burocracia não é só o papel. Às vezes a burocracia ela é muito negativa, mas a burocracia ela é importante para estabelecer processos e a gente impedir que as pessoas façam coisas erradas dentro de uma organização. Tem burocracia nas empresas também. Tem burocracia em todos os lugares. Mas o que é a burocracia? Ela é a forma de ordenação, né, dos processos e de hierarquia. Se a gente não tem, nas empresas, tu não tem hierarquia, por exemplo. Então, por isso, a gente precisa dela. E o Max Weber foi um dos primeiros a falar sobre isso. Ele fala, não, o Estado ele precisa ser um Estado burocrático para que a gente possa normatizar e dizer o que cada um pode fazer. Porque senão o cara é servidor público e do nada ele começa a decidir sobre coisas que ele não pode decidir. E nas empresas é a mesma coisa. Isso é muito curioso, porque a gente pensa, burocracia estatal, porque normalmente a burocracia do Estado é a pior. Porque aí, mas precisa de documento tal para tu conseguir outro documento, para tu poder conseguir uma fita por exemplo, de diabetes, né? Então, eu dou esse exemplo que é uma loucura, aconteceu recentemente. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que não é só no Estado que tem burocracia, todas as empresas têm burocracia. E essa burocracia ela é importante para organizar e hierarquizar os fluxos de trabalho e delimitar poderes. É isso que a burocracia faz, ela delimita poderes. Ela diz assim, ó, dentro do departamento de comunicação, por exemplo, ou dentro do departamento financeiro, tem o diretor desse departamento. E o diretor do departamento, ele não pode decidir coisas que estão acima dele. Isso é burocracia. E o Max Weber foi um dos primeiros intelectuais a falar sobre burocracia. Então, sempre quando vocês ouvirem burocracia, isso que pode cair no Enem, tá? Isso já teve referência. Então, sempre que você pensa burocracia é ruim, muitas vezes porque a burocracia excessiva é negativa, mas é a burocracia que faz a gente organizar as coisas, a gente hierarquizar, dizer, ó, quem é que está no comando, quem é que está abaixo, quais as principais atribuições. O que a gente precisa sempre melhorar é o que é em excesso, o que não é. Vocês imaginam, por exemplo, a pessoa, uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia, o auxílio emergencial, vocês se lembram? Ó, isso é uma questão muito do Enem, olha só. O auxílio emergencial. Cara, não tinha muita burocracia para conseguir o auxílio, porque era uma situação de emergência, era uma situação de calamidade pública, e bastava ali tu fazer teu cadastro, atestar que tu estava sem, que tu não tinha, que tu foi prejudicado pela pandemia, tu ia receber o dinheiro. Isso é muito bom, né? O Estado
ajudando. Isso é o estado de bem-estar social, o estado ajudando as pessoas que mais precisam, sobretudo no momento de calamidade. Mas, como era um processo pouco burocrático, vocês acreditam que teve muita gente, mas muita gente que fez o quê? Que recebeu auxílio de forma indevida. Olha só, número de pessoas que receberam auxílio de forma ilegal. Olha aqui. Quase 500 mil de pessoas pediram auxílio emergencial sem precisar. Claro, o que eu digo para vocês? Eu não teria colocado mais burocracia nesse sentido, porque as pessoas estavam precisando, e as pessoas precisavam, por exemplo, precisavam de dinheiro. Talvez alguém aqui, o pai, a mãe, tenha precisado do auxílio emergencial, muita gente precisou, e era isso aí. Não podia ser muito burocrático mesmo, porque as pessoas precisavam, não tinham o que comer, era uma pandemia, enfim. Só que a burocracia ela é importante em muitos casos para que isso não aconteça, para que a gente não tenha pessoas se aproveitando de uma situação de calamidade e pegando dinheiro que nós não temos direito. E é para isso que serve a burocracia também. Não só estatal, né? Mas, por exemplo, eu acho que esse exemplo do auxílio emergencial é muito bom, assim, para a gente entender qual a importância da burocracia, né? E que, eventualmente, ela é uma... Opa, desculpa. Ela é muito ruim, mas ela é importante para estabelecer esses processos e fazer com que as pessoas recebam aquilo que elas realmente precisam e que elas devem. Né? Só que poderia ter sido o contrário, né? Poderia ter sido muito burocrático e as pessoas não iam conseguir aproveitar. Que bom que não foi assim. Mas fica aí a reflexão do porquê que a burocracia ela é relevante, para ordenar os processos, para estabelecer hierarquia e dessa forma as coisas andarem, seja no Estado, seja nas empresas, seja nas organizações como um todo. E foi o Max Weber que falou sobre isso. Bom, vamos voltando então, o que é o poder para o Max Weber? Pô, isso é muito curioso. Ele diz que, cara, é a capacidade que alguém tem de impor a sua vontade sobre outras pessoas, mesmo contra a vontade delas. Olha que loucura, né? A gente falou rápido semana passada sobre isso, mas já pararam para pensar que o poder, ele tá em todas as esferas, né? Tá em todas as esferas da nossa vida. Seja, a gente nasce dentro de uma organização, a gente nasce num hospital. Dentro do hospital tem o quê? Tem hierarquia, tem alguém que tem um presidente ou tem um diretor geral que manda nos diretores de cada um dos setores, no setor de enfermagem, no setor de compras, no setor, por exemplo, ai meu Deus, de cirurgias, tudo isso tem uma organização, correto? E a gente nasceu ali. Pô, a gente nasceu dentro de um hospital que tem hierarquia e tem poder. Aí eu pergunto, vocês já pensaram que a enfermeira ou a médica ou o médico que fizeram o parto de vocês, ele tem muito poder, porque ele poderia ter deixado vocês caírem no chão. Que trágico isso, mas o ponto é, a gente nasce de uma forma muito frágil. O ser humano, ele é muito frágil, né, nos primeiros anos de vida. E aí, a gente nasce com uma subordinação gigantesca a quem? Nossos pais, aos nossos cuidadores. Porque se eles não nos alimentarem, a gente morre. Se eles não nos derem carinho, a gente pode ficar muito mal. Se a gente for maltratado, ixi. Então, assim, a gente nasce numa relação de poder. E quando a gente é criança, muitas vezes a gente não tem muito poder sobre nós, a gente não tem poder sobre nós mesmos, porque nossos pais têm a capacidade de impor a sua vontade sobre nós, mesmo que a gente não queira. E isso, aí eu pergunto, tá, mas Thiago, beleza, só os pais mandam. Não. Aí, lá no trabalho dos nossos pais, os nossos pais têm um chefe, ou têm uma chefe. E eles mandam nos nossos pais. E nossos pais mandam em nós. E a gente, eventualmente, manda no cachorro. Quando a gente é criança. Então, o poder é uma coisa muito ampla. E a gente nasce dentro de uma estrutura burocratizada, numa estrutura que já está formada. A gente nasce no hospital, a gente nasce numa família, a gente vai numa escola. Pô, o que é o diretor da escola? O diretor é o cara que manda nos professores. E se ele manda nos professores e os professores mandam nos alunos, eles mandam em nós. Né? Claro que
sempre dentro dos limites legais, daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito. Mas é muito importante que vocês tenham isso claro para a vida, né? Não só para o Enem, mas para a vida, que o poder ele pode ser bom, mas ele também pode ser muito ruim. A gente pode ter poder para fazer o bem, mas a gente também pode ter poder para fazer o mal. Então, o poder, ele não é necessariamente ruim, a gente não precisa implicar um juízo de valor. E o Max Weber falava muito isso, e o Foucault também falava muito sobre como o poder, ele é uma relação em que tem pessoas que vão usar ele com consequências positivas e tem pessoas que vão usar ele com consequências negativas. Todo mundo já viu, ou todo mundo já teve, ou todo mundo já conheceu um chefe que fazia maldade para as pessoas, que xingava, que humilhava. Esse cara, ele usa da hierarquia dele para fazer o mal. Ao mesmo tempo, tem pessoas que usam da sua hierarquia para fazer o bem. Não sei o quanto pessoas que fazem bem e mal, mas enfim, isso não é o debate agora. O que vocês precisam entender é que poder é a capacidade de impor a tua vontade sobre outras pessoas, mesmo contra a vontade delas. Por exemplo, pô, eu tenho um trabalho e eu tô doente e o meu chefe não aceita o atestado. Ah, eu não quero ir trabalhar, mas eu preciso ir porque ele não vai aceitar o atestado. Então, são coisas que a gente tem que fazer mesmo contra a nossa vontade. E aí entra uma questão muito ampla, né? De exploração, eventualmente, do trabalho, mas aí isso aqui é uma outra pauta para a gente entrar. Pessoal, então o que, que é poder? O que significa o poder com a legitimidade? A gente então entra em dominação. Vocês concordam comigo que a gente hoje, por exemplo, se a gente estivesse aqui, e aí entrasse uma pessoa aqui no apartamento e com uma arma e disse assim, passa teu computador. Eu falo, não, eu tô aqui dando aula, não posso passar o computador. Mas enfim, ele vai entrar aqui e vai fazer com que eu dê meu computador e meu celular para ele. Ok? Esse cara, ele tem poder. Por que ele tem poder? Porque ele tem uma capacidade de impor a vontade dele sobre a minha, mesmo contra a minha vontade. Eu não quero ser assaltado. Mas o risco da vida, o risco de vida, ele é muito grande. Eu não vou arriscar minha vida por causa do computador. Então, eu vou lá e dou para ele. Mas eu pergunto, esse cara, ele tem legitimidade naquilo que ele tá fazendo? Não, né? Ele não tem legitimidade. O que é ser legítimo? Pô, legítimo é a gente ser reconhecido como tal. Ou seja, a gente ter esse reconhecimento das pessoas de que é legal aquilo que a gente está fazendo. Isso é legitimidade. Só que o ladrão, ele não tem legitimidade, porque ele está contra a lei. Lembra no Código Penal. Vou voltar no Código Penal aqui para vocês. Então, lembrem-se que no Código Penal está escrito tudo que vocês podem e não podem fazer. Ó. Roubo. Subtrair coisa alheia móvel para si para outrem, mediante grave ameaça ou violência. Tá? Então, artigo 157. Tem várias músicas do artigo 157, né? Enfim. Então, vocês já sabem. Isso aqui vocês não podem fazer. Então, ele não tem legitimidade nesse exemplo. Agora, eu pergunto para vocês. No caso de poder sem legitimidade, é justamente essas manifestações que a gente encontra na sociedade de roubo, de assassinato, mas também várias outras coisas, né? Às vezes a gente tem alguém que quer mandar na gente e ele não tem legitimidade para isso. Só que quando a gente combina o poder e a legitimidade, aí a gente encontra, segundo Weber, a dominação. Olha que loucura isso. Por quê? Vamos pegar o exemplo de novo. Alguém aqui trabalha com CLT? Eric? Alguém aqui trabalha com CLT ou não? Ixi, Maria, você não me responde? Ainda não. Tá bom, Eric, obrigado. Show de bola. Ninguém trabalha com CLT aqui ainda. Vamos lá. Supondo que vocês trabalhem numa lanchonete. E aí, nessa lanchonete, vocês têm na carteira de vocês várias funções. Vocês têm que atender os clientes. Tá? E aí vocês estão atendendo os clientes e nesse atendimento vocês querem não conversar com o cliente. Só entregar, quando deu tanto, pegou o dinheiro, botou no caixa e deu. Só que daí o chefe de vocês, ele vai lá e diz assim,
Cara, tu não pode só entregar o dinheiro e dizer quanto deu a conta. Tu tem que falar, oi, bom dia, seja bem-vindo ao restaurante tal, o que você deseja pedir. Nesse caso, o chefe de vocês tem legitimidade, porque ele é chefe, porque ele, dentro da burocracia ele está acima de nós, de dizer, cara, tu não pode só fazer isso. E é aí que a gente encontra, então, a legitimidade. É quando a hierarquia, ela justifica, respeitando a lei, ela justifica aquele poder. Então, a legitimidade nada mais é do que a justificativa encontrada para obter o quê? A capacidade de impor a minha vontade sobre outras pessoas. Por exemplo, um exemplo muito nosso aqui. Eu, na Câmara, tenho legitimidade para votar as coisas que a gente vota nas leis. Por quê? Porque eu fui, a partir do voto, né, eu obtive a partir do voto a legitimidade para poder escolher várias coisas sobre como o Gravataí vai, 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 vai se organizar. Então isso é legitimidade. É quando existe algo por trás daquele poder que faz com que as pessoas tenham, então, uma obtenção, né, a imposição da vontade sobre outras pessoas, mesmo sem a vontade delas. Então, só que daí isso então se transforma na dominação. Então, poder sem legitimidade existe, mas ele não é legal. Né? Ele não é legal porque ele é injustificado. E aí a gente tem que lembrar daquele caso lá do assalto. E aí, pessoal, o Weber, quando ele estava falando sobre a dominação, ele criou 3 tipos de dominação. Ele diz assim, a dominação, ela pode ser, ou seja, a capacidade de impor a minha vontade sobre outras pessoas, mesmo sem consentimento, sem a vontade delas, a gente tem 3 tipos. A tradicional, que ela é baseada lá no costume, né, mais antiga, né, lembram da monarquia, do rei, do súdito, não tinha nada escrito, não tinha nada, o rei ele só mandava porque ele era o quê? Ele era hereditariamente legítimo. Só que não tinha nada dizendo que sim, que não, que lei, papapá. Ou aqui, por exemplo, a dominação tradicional, o comando patriarcal, do pai do filho, da mãe do filho, da mãe da filha. Por exemplo, eu obedeço meu pai quando eu sou criança. Por quê? Porque eu tenho que obedecer. Ou que eu obedeço minha mãe porque eu tenho que obedecer. Isso é uma questão de tradição, uma questão cultural. E essa questão cultural, ela é, olha, muito, muito presente na nossa vida. Às vezes a gente aceita determinados comandos sem, por exemplo, questionar. Não, porque é assim, porque é assado. Não tô dizendo que tá errado a gente respeitar nossos pais, acho que tá certo, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem uma dominação, né? Até um certo período da vida, a gente tem uma dominação inerente ali, e de uma relação de subordinação à nossa família. Por quê? Muitas vezes eles pagam as coisas para os filhos, porque, enfim, por vários motivos. Mas isso é uma dominação que ela é tradicional. Ela é uma dominação fundamentada na tradição. E aí o Max Weber ele usa muito esse exemplo, né, do rei, do súdito, que você já viu em filme, né? O rei ele chega no lugar, todo mundo se abaixa, ou não sei o quê, papá. E aí, tipo, isso é caracterizado então como uma dominação tradicional. Por que ele inventou esses 3 tipos puros de dominação? Eles são modelos, tá? Nenhum é, como é que eu posso dizer, literalmente puro. Na vida humana, nenhum deles existe, tipo, 100%. O que eu quero dizer com isso? Que ele diz que isso aqui é um modelo analítico, tá? Por que é um tipo puro? Porque ele é como se fosse uma água pura. E a gente sabe que não tem água pura na vida humana, só em laboratório. Só que ele cria esse conceito de tipo puro para a gente poder entender melhor. É um instrumento analítico de entendimento sobre determinado fenômeno. Então, não quer dizer que na monarquia não tem alguma regra, não tem alguma coisa escrita que possa tentar fundamentar a partir do direito ou a partir da lei essa relação, mas que majoritariamente não é aquele outro que faz com que as pessoas respeitem e acatem aquela vontade, aquela dominação e aquele comando, e sim pela tradição. Pessoal, nunca esqueçam, baseada no costume.
baseada na cultura. E aí vem a dominação racional legal, pessoal, que essa é a mais presente em todas as sociedades. Vocês lembram que eu falo muito do Código Penal, né? Porque eu gosto do direito, enfim. Pessoal, isso aqui nada mais é do que um monte de coisa escrita, correto? Tipo, pô, tem um monte de coisa escrita aqui, né? São letras no papel, mas são letras no papel que regulam a sociedade, que fazem com que a gente tenha um comportamento ou deixe de ter um comportamento em vários sentidos. Eu sei que, por exemplo, ó, artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Aqui, como vocês podem ver, o furto, ele não envolve violência. Mas tá escrito aqui, né, que eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Entenderam isso? Tá, Thiago, mas onde é que tu quer dizer, tu quer chegar com isso? Pessoal, é lei, é um monte de coisa escrita e que na prática ela é uma relação que ela é muito importante para o Estado, mas ela não tem, digamos assim, não tem uma coisa material, sabe? É tipo assim, é um monte de coisas escritas que tipo tem consequências na vida humana e que também o Weber ele diz que isso aqui é um tipo de dominação, que a lei ela funciona, ela é uma dominação que tem uma base jurídica, uma base nas normas. Então a autoridade ela é assegurada e desprovida do sentimento. Eu só tenho que respeitar isso aqui. Isso aqui, para quem não conhece, pô, supondo que a pessoa nasceu agora, ela é super inteligente, mas ela vê, mas que isso aqui é um monte de coisa escrita, por que eu tenho que respeitar isso aqui? Ah, não, a gente tem que respeitar, porque senão a gente vai ser preso, senão a gente não sei o quê. Então, a dominação racional legal, ela é fundamentada na lei. E a lei, ela é muito importante para a organização dos estados, porque dessa forma a gente consegue dizer o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e não fica só na cabeça de uma pessoa. Então, essa autoridade, ela é assegurada, ela é desprovida de sentimento. A lei não tem sentimento. Claro que o julgamento, pode ser que o juiz mude, pode ser que o juiz se comporte de determinada forma, mas as dominações, elas são baseadas sempre nas leis. Ou, por exemplo, o estatuto da empresa. É claro que o estatuto da empresa sempre vai estar subordinado à lei, ao Código Civil, às leis vigentes, mas dentro da organização das empresas também tem pequenas leis que fazem com que as pessoas se comportem ou não de determinada forma. Por exemplo, tem lá no código de ética da empresa que a empresa precisa ter pessoas diversas, precisa ter pessoas LGBTQIA+, precisa ter pessoas negras, e a empresa não pode só contratar pessoas brancas, por exemplo. Enfim, são questões que dentro da organização das empresas existem também vários pontos em que regulam a própria organização. Então, isso aqui não é só em relação ao cidadão, ao Estado, é em todas as instâncias sociais. E aí, a base é jurídica, tá? Essa dominação racional legal. Por que racional? Porque ela está escrita, porque ela está debatida, porque ela é clara, porque todo mundo, em tese, tem acesso. Né? Vocês sabem que vocês provavelmente não cometam crimes com frequência, mesmo vocês não sabendo que ele está tipificado lá. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo e errado, e muitas vezes o que está certo e o que está errado está sendo regulado ali pelo Código Penal. Mas tem muita coisa que a gente não sabe que é errado e está errado, tá? Umas coisas bem doidas. Eu sugiro a leitura do Código Penal um dia. E aí, pessoal, entrando então na último tipo de dominação, que ela é a dominação carismática. E aí não é mais a lei, não é mais a tradição que faz com que a gente acate um comando, ou seja, a gente responda aquele comando e a gente respeite uma ordem, mesmo a gente não querendo respeitar uma ordem. É pelo carisma. E aí a gente tem vários exemplos, né? É baseada na confiança, na qualidade de um líder, e normalmente ele é um herói, ou ele é um demagogo, um cara que mente, e as pessoas acreditam. E isso aqui, essa dominação, ela é baseada apenas nessas qualidades excepcionais. E aí trouxe o exemplo do Jim Jones, né? Que é aquele caso do cara que levou várias pessoas para se suicidar e tudo mais. E aí é muito louco isso, porque a gente percebe que Hitler fez muito isso. Né? Hitler
botou as leis debaixo do braço, não respeitava mais nada, e as pessoas confiavam nele. E essa dominação, então, é a dominação carismática. Então, a gente tem a de costume, a racional legal e a carismática. E aí tem esse caso icônico, né, do Jim Jones. Vocês imaginam quantas pessoas tinham que idolatrar o cara para ter o maior suicídio em massa? O maior suicídio em massa, mais de 1.000 pessoas. Não foram 1.000, foram 900 pessoas se envenenaram. E pais e mães envenenaram, inclusive, os próprios filhos, com 304 crianças. Vocês imaginam o poder de dominação que esse cara tinha para poder convencer, pessoal, aos pais matarem os próprios filhos? Isso é muito louco. É muito louco. E tá aí, então, o Max Weber nos explicando um fato super recente, foi nos anos 70, acho que aconteceu isso. Então, ainda continuando, agora saindo um pouquinho da parte da dominação, e a gente pensa em o que é o Estado para Weber, tá? O Estado é essa organização social, ele tem um monopólio do uso legítimo da violência. O que significa isso? Aqui já caiu no Enem algumas vezes, pessoal. O monopólio do uso legítimo da violência. Ó, lembram? Legítimo, uso, violência. Ou seja, só o Estado pode usar da força de forma legítima. E ele tem o monopólio disso. Tu não pode contratar, por exemplo, uma empresa privada para se vingar de alguém e mandar bater em alguém. Não pode, isso é contra a lei. Mas o Estado pode, de acordo com a mentalidade do governante, ir lá e reprimir uma manifestação. Um monte de gente protestando vai lá e bate nas pessoas. Não é certo, mas o Estado pode fazer isso. Ah, eles vão dizer, não, a gente recebeu aqui, alguém jogou um negócio em nós e a gente dispersou eles. Então, o Estado, ele tem como característica principal esse monopólio do uso legítimo da violência. Por que é o monopólio? Porque só ele pode. Por que é legítimo? Porque as pessoas sabem que a polícia pode fazer várias coisas. A polícia pode prender, a polícia pode punir, claro que sempre dentro da lei, mas é o Estado que tem o monopólio do uso da violência física. Por exemplo, em estados que a gente encontra a pena de morte. Já pensou? Estados Unidos, por exemplo, tem vários estados que têm pena de morte. E aí, o que acontece? Pô, ninguém pode matar alguém, né? Mas o Estado pode matar alguém. Por quê? Porque dependendo da transgressão dele, ó, que nem aqui, por exemplo, o Código Penal, a pena máxima que a gente tem é 30 anos de prisão, por exemplo. E, diferentemente dos Estados Unidos, tem lugares que o Estado tem o poder de matar as pessoas. Seja, claro que sempre justificado, né? Mas aí entra essa questão. Só o Estado pode, de forma legítima, usar a violência física. E isso é muito importante. Por quê? Por que a gente vive numa organização social de um Estado? É uma resposta muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Porque, gente, se eu decidisse, ao bel prazer, sair impondo as minhas regras, não daria certo. Porque cada pessoa da sociedade ia querer impor as suas regras. O que a gente faz? A gente entrega essa liberdade total que a gente tem de fazer aquilo que a gente quer, ou seja, as nossas regras, tá? A gente entrega essa liberdade para o Estado. E no momento que a gente entregou essa liberdade, a gente obtém mais liberdade. Meu Deus, o que quer dizer com isso, Thiago? Porque daí eu sei que se entrar alguém aqui querendo me matar, eu sei que ele vai ser punido, eu sei que tem um Estado e que isso é errado. Então eu deixo nas mãos do Estado o controle da segurança da violência e, sobretudo, da violência física, né? Para que cada um de nós, cidadãos, a gente não queira impor as nossas regras, porque daí isso já dá muito problema. Né? Então, é por isso que o Estado ele tem o monopólio do uso legítimo da violência. Isso já caiu no Enem. Se vocês entenderem isso aqui, que é literalmente, ó, é o monopólio, só o Estado pode usar a violência de forma legítima, tá? E por que acontece isso? Porque se todo mundo fizesse, ia dar um problemão. Então a gente deixa na mão da polícia e na mão do Estado, a partir do judiciário, do juiz. Então, é mais ou menos esse ponto que vocês precisam lembrar aqui do Weber, tá? Em relação ao monopólio do uso legítimo da violência física. E
Bom, tem aí a questão da cultura, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas temos 3 minutos, pessoal. Não existe alguém sem cultura, tá? A gente tem vários tipos de manifestação popular, a gente tem a cultura erudita, a cultura popular, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque a gente está finalizando já. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não consigo entrar aqui. Entenderam isso tudo, Weber? Gostaram do Weber? Sim, é intervalo agora que vocês têm, né? Show de bola, pessoal. Vamos lá, ó. Vai as mãozinhas. Então tá, gente. Até daqui a pouco. Aproveitem aí o intervalinho e não deixem de voltar para que o próximo prof não fique sozinho aí. Lembrem-se, são todos voluntários, querendo aí o bem de vocês. Valorizem, tá bom? Se cuidem. Muito